pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de língua portuguesa, uma das mais belas, complexas linguagens do mundo, com características formais, a linguagem culta, e informais, a linguagem coloquial. Vamos estudar agora as características do PET de português. Fique atento aos conceitos desta semana. Anote as regras. Leia com muita atenção a apresentação da semana em sua apostila e questione ao professor as dúvidas que surgirem. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as questões que não compreenderem e envia para o professor. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos. Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Essa é a semana 6 do nosso PET, de língua portuguesa. Vamos encerrar o trabalho de língua portuguesa com um dos gêneros literários que eu mais gosto e admiro, o poema. Não se esqueça que essa semana nós faremos a semana 6 e na semana do dia 27 teremos as nossas atividades complementares, certo? E dia 4 está previsto o nosso retorno das atividades presenciais, conforme foi explicado hoje na reunião de pais, certo? Então, não deixem de comparecer, vai ser muito interessante, porque nós vamos conversar a respeito do plano de retomada da Secretaria Municipal de Ensino, como que vai ser e como que vai ser organizado os retornos dos educandos que foram autorizados pelos pais a voltarem para as aulas presenciais. Lembrando que se você não foi autorizado pela sua família a retornar, nós vamos continuar com atividades do PET, tá bom? Vocês vão continuar recebendo as atividades à distância, e se houver mudança no entendimento da sua família sobre o retorno, você pode procurar para ser encaixado nas turmas que vão retornar, beleza? Mas mais informações vão ser passadas para os pais na nossa reunião de hoje, segunda-feira, 20 de setembro. Bom, voltando então para a nossa semana 6. Campos de atuação: campo artístico literário, práticas de linguagem, análise linguística, semiótica, ortografização, objeto do conhecimento, forma de composição de textos poéticos, habilidades: identificar em textos versificados efeitos de sentido decorrente do uso dos recursos rítmicos e sonoros e de metáforas. Conteúdos relacionados: leitura e interpretação de poemas, recursos do poema, sentido real e sentido figurado. Lembrando que a gente já fez essa atividade no livro didático, né? Nós fizemos esse trabalho com o texto poema no livro didático, com um recurso maravilhoso do livro didático. Nós já tivemos aulas sobre o gênero poesia nos bimestres anteriores. Então o que nós vamos fazer hoje é uma retomada geral, beleza? Então vamos ao trabalho. Gênero textual poema. Poema é um texto literário escrito em versos. Nem sempre, lembra que o professor já passou isso para vocês, hein? Nem todo poema está presente só em versos, que são distribuídos em estrofes. Esses versos podem ser regulares, brancos ou livres. Se for composto por versos regulares, esse texto poderá apresentar diversos tipos de rimas. Também pode ser narrativo, dramático, lírico. A rima é um recurso de estilo de linguagem bastante utilizados nos textos dos gêneros discursivos estruturados em versos, como por exemplo poemas, música. Uma das vantagens do gênero poema é que ele pode ser musicado por causa da sua sonoridade. Esse recurso é utilizado com o objetivo de atribuir aos textos muito mais sonoridade, ritmo e musicalidade. Com relação às diferenças entre poema e poesia, isso nós já conversamos. O poema se refere à estrutura de um texto.
Enquanto a poesia está relacionado ao conteúdo do texto, ao sentimento que ele nos desperta. Por exemplo, eu assisti uma série esse final de semana que despertou em mim um gênero poesia de uma forma tão abrangente que eu me flagrei chorando ao final do último episódio, né? Por quê? É a série que eu assisti, está presente na Netflix, ela chama-se Lucifer, né? E o que aconteceu? A relação exposta na obra da ficção me tocou como pessoa. Como pessoa, eu senti muito mais presente dentro daquela obra os sentimentos específicos. Então essa obra foi direcionada para mim. Poesia você não encontra apenas em um gênero literário. Poesia você encontra em um filme, numa série, como o professor vivenciou esse final de semana, e em vários outros. Músicas. Lembra que eu mostrei para vocês o rap do Silva na última aula de poema? Certo? Então agora nós vamos estudar um pouquinho sobre as regras de o que é um poema. Vamos lá? Na nossa apostila, o site utilizado como regra para conceituar poema foi o todamatéria.com. Vamos observar o que o site nos aponta que seja um poema, então. Olha só. O poema é o texto literário escrito em versos. O professor já adiantou para vocês, não é só em versos, hein? Assim, estruturalmente, ele se opõe à prosa, já que ela não admite verso. Mas existe poemas em prosas? Sim. Existe poemas em outros formatos? Sim. No poema, também é muito comum o uso de metáforas. E isso nós já conversamos nas aulas anteriores sobre o tema. Se tiver alguma dúvida ainda, consulte o primeiro capítulo do seu livro didático, onde tem as regras que o professor passou para vocês, hein? Tá lá no seu livro didático e no seu caderno também tem. Então observa lá. Quando nós estamos falando de metáfora, é uma figura de linguagem, mas particularmente uma figura de palavra, pois apresenta uma palavra ou expressão com sentido figurado, ou seja, não é ao pé da letra. Mas letra tem pé? Bom, a fonte dessa segunda conceituação é o site brasilescola.uol.com.br, gramática. Bom, por falar nisso, vamos ler um poema? O livro. Um amigo para falar comigo, um navio para viajar, um jardim para brincar, uma escola para levar embaixo do braço. Livro. Um abraço para além do tempo e do espaço. Maria Luísa Ducla Soares, o livro. Bom, meninada, como eu não gosto de perder a oportunidade, eu vou aproveitar o tema dessa aula, sendo poema, e quero apresentar para vocês um poema dos mais lindos da língua portuguesa. E são apenas 11 minutinhos na interpretação do Abu Janra, um dos grandes artistas do teatro. E você pode encontrar aqui na internet, no canal do YouTube do programa Provocações. Amo esse programa e gostaria que vocês acompanhassem comigo o poema Tabacaria, também chamado Não Sou Nada. Mas prestem bastante atenção na interpretação do poeta. Vocês sabem que eu amo a TV Cultura, né? Então esse poema vai estar presente no canal da TV Cultura, no link da descrição, hein? Não deixe de passar lá e dar aquela curtida. Fernando Pessoa, Fernando Pessoa. Realmente o grande poeta que influenciou toda a minha geração. Um dos maiores poetas de todos os tempos. Escreveu um dos maiores poemas da língua portuguesa, Tabacaria.
Não deve haver nem em Lisboa um programa de televisão que tenha dito Fernando Pessoa mais do que nós aqui em Provocações. Mas nunca tínhamos dito inteiro tabacaria, esse grande poema da língua portuguesa. Nunca, mas só até hoje. Vocês vão ouvi-la. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa, este lado da rua, a fileira de carruagem de um comboio e uma partida pitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, eu desci dela pela janela das traseiras da casa. Eu fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Ser o que eu penso? Mas eu penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Gênio. Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum, nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas, e eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos, sonhando, quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais do que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou e serei sempre o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Eu serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que lhe acha o cabelo, e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, nós conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos, ele é opaco. Levantamo-nos, ele é alheio. Saímos de casa, ele é a Terra inteira, mas o Sistema Solar, a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena.
come chocolates. Olha, que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha, que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes, mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, eu deito tudo para o chão, como tenho deitado a minha vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos, pórtico partido para o impossível. Mas ao menos eu consagro a mim mesmo um desprezo, sem lágrimas. Nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol, pro decurso das coisas, e fico em casa, sem camisa. Tu que consolas, que não existes e por isso consolas, ou deusa grega concebida como estátua que fosse viva, ou Patrícia romana impossivelmente nobre, nefasta, ou cocote célebre do tempo de nossos pais, tudo isso, seja o que for que sejas, se podes inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado. Como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Eu chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Eu vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. E tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isso é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até acreditei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Eu olho a cada um os andrajos, as chagas, a mentira e penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem acreditasses, porque é possível fazer a realidade de tudo isto sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem corta o rabo, e que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que eu não soube, e o que eu podia fazer de mim, não fiz. A roupa que eu vesti era errada. Conheceram-me logo por quem eu não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir a roupa que eu não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão, tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que eu sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-me como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo como um tapete em que um bêbado tropeça ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta, ficou à porta. Eu olho com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá. Eu morrerei. Ele deixará a tabuleta. Eu deixarei versos. A certa altura, morrerá a tabuleta também. E os versos também. Depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta gigante em que tudo isso se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa defronte da outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa e nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Simergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever esses versos em que digo o contrário.
Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Eu sigo o fumo como uma rota própria e gozo, no momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de se estar mal disposto. Depois, eu deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, eu continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isto, eu levanto-me da cadeira, vou até a janela. O homem saiu da tabacaria, metendo o troco na algibeira das calças. Ah, conheço. É o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus. Gritei-lhe, adeus ao Esteves! E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Poesia estralante. Estralos poéticos. Convite, de José Paulo Paes. Poesia? Poesia! Poesia! Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, pipa e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas elas ficam. Como a água do rio, que é sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia! É brincar com palavras, é brincar sem Muito bem. Então, para nossa primeira atividade, vamos reler o poema que o grupo do Poesia Estralada nos cantou. Vamos lá? Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é a água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Convite de José Paulo Paes. Com base no poema que nós lemos, responda. Letra A. Quem escreveu o poema? Letra B. Neste poema, o recurso poético da rima foi utilizado? Letra C. Cite os versos que utilizam rima nesse poema. Letra D. O que você acredita que o autor quis dizer com a seguinte estrofe? Poesia
é brincar com palavras. Como se brinca com bola, papagaio e peão. Escreve no espaço o que você acha que ele quis dizer, beleza? Letra E. Qual verso do poema você mais gostou? E por quê? Letra F. Qual mensagem o poema nos transmite? Qual mensagem você captou dele? Qual foi a poesia que te tocou nesse poema? Muito bem, pessoal. Com isso, nós concluímos a semana 6 de Língua Portuguesa do PET, volume 4 da Rede Municipal, volume 3 da Rede do Estado. Não esqueça, manda a foto para o professor e fala para papai e para a mamãe procurar a escola para nossa reunião de pais. Beleza? Um abraço e até a próxima aula. Eu voltarei.